Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal do Contabilidade na TV. Hoje com o apoio da Conferir e a gente vai falar sobre imposto de renda. Deixa eu tirar meu áudio daqui, gente. Peraí. Hoje com o apoio da Conferir e a gente vai falar sobre... Viu que a gente tem tudo duplo agora aqui. Gente, eu tô aqui hoje com o Maurício da Conferir. Maurício, tudo bem? Vamos falar então de imposto de renda? Como a Conferir pode ajudar as empresas contábeis a fazerem essa declaração da pessoa física? Boa tarde, Magda. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui na Contabilidade da TV, um serviço que vocês fazem maravilhoso para os empresários contábeis. E hoje é um prazer muito grande estar aqui com o Dr. Walter Koch. Tudo bem, Dr. Walter? Seja bem-vindo ao nosso canal. O senhor é chamado de Dr. IR, por quê? Pois é, boa tarde, Magda. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em todo o Brasil. Esse nome virou marca comercial, mas na verdade é um apelido que um amigo da Receita Federal, onde eu trabalhei até setembro passado, me deu. Como eu gosto do assunto, estudei bastante e atuei ativamente na Receita, desde desenvolvimento de aplicativos e testes, até respondendo diretamente ao contribuinte, elaborando o perguntão, enfim. Aí esse meu amigo, quando me apresentava nas palestras, ele dizia, ao me apresentar, esse aqui sabe tudo, é o doutor Imposto de Renda. Aí a luzinha acendeu, eu falei, por que não isso não virar uma marca comercial? Assim que eu pude, registrei a marca e hoje estamos aí com a doutor Imposto de Renda desde o começo deste ano. Mas eu posso responder um pouco a pergunta, porque o Dr. Walter, ele foi humilde na resposta dele, e eu vou responder também, porque assim, o Dr. Walter, ele por 12 anos, ele foi responsável pelas declarações de imposto de renda pessoa física no estado de São Paulo, na Receita Federal. O Dr. Walter, ele é ex-auditor fiscal da Receita Federal e ele cuidava de todo o estado de São Paulo das declarações de imposto de renda à pessoa física. Então, por isso também ele é o doutor Imposto de Renda, porque ele conhece de imposto de renda todas as linhas ali do programa e tudo mais. Então, o doutor vem da palavra douto, né, que é de conhecimento, e esse homem, em termos de conhecimento de imposto de renda, ele é o papa do imposto de renda. Então, só complementando um pouquinho a resposta dele, tá? Muito bom, Maurício. Então, você que está nos acompanhando aí, aproveite essa oportunidade para consultar o Doutor Imposto de Renda aqui pelo nosso chat do canal do YouTube. Mande as suas perguntas. Dr. Walter, Dr. IR, vamos lá. Esse prazo do Imposto de Renda foi prorrogado para o dia 30 de junho e eu queria saber como é que estão as entregas, aonde que as pessoas têm mais dúvidas. Magda, nós estamos com uma prorrogação, a gente estava comentando antes de iniciar a transmissão, que é quase inédita. Eu estou há muito tempo no imposto de renda, mais de 25 anos atuando. A última prorrogação que aconteceu foi em 95, exercício 95, ano calendário 94. Naquela época se usava a palavra ano base ainda, que a gente não usa mais, né? E depois disso não teve mais prorrogação, o prazo tem sido mantido. O que nós temos agora com essa prorrogação totalmente ativa? Primeiro, a prorrogação do prazo de entrega gera automaticamente, isso por uma combinação legal, ou seja, a lei assim determina, que o vencimento da primeira parcela do imposto apurado, para aquele que vai gerar um imposto a pagar, ou primeira cota para aquele que apura um imposto a pagar e vai pagar em até 8 cotas, está automaticamente prorrogada também para o último dia do próximo mês de junho, conforme a Instrução Normativa 1930, de 1º de abril, o último prorrogou. Agora, tem uma novidade, e isso até eu acho que seja inédito. Pela primeira vez, o cronograma de pagamentos se separou do cronograma
de restituição. Por quê? O governo, ao lançar a IN original com as regras, em 1924, que é do dia 19 de fevereiro, publicado no dia 20 no Diário Oficial, e que ele fez, ele divulgou as regras, condição de obrigatoriedade, etc., e já lançou o cronograma das restituições, antecipando em 15 dias em relação a anos anteriores, ou seja, o primeiro lote, ao invés de 15 de junho ou dia útil imediatamente posterior, passou a ser em 31 de maio, sendo o dia útil, o último dia útil de maio. Ao prorrogar o prazo de entrega, não foi prorrogado o prazo de restituição. O que vai acontecer? Pessoas que, seguindo o prazo antes da prorrogação, entregaram sua declaração corretamente ou estão na lista legal de prioridades, Estatuto do Idoso, portador de deficiência ou necessidades especiais, professores que tenham como maior fonte de renda a atividade de professor, estarão recebendo antes do prazo final, ou seja, quem entregou corretamente no comecinho do prazo, poderá receber agora no primeiro lote, no último dia útil de maio. Muito breve a Receita já vai divulgar a data em que estará disponível essa pesquisa, é algo inédito. Completando a resposta, pouco mais da metade dos contribuintes entregou sua declaração até o momento. Temos aí bastante prazo, mas o prazo fez com que mais gente deixasse para depois a entrega. Maurício, e tem como agilizar essa entrega, né? Então, temos aí 50% das pessoas ainda para fazer a entrega. As empresas de contabilidade que fazem esse serviço também postergaram em função de tantas novas MPs e novidades que teve em função da pandemia, não é isso? Exatamente. O nosso pico de movimentação no nosso site, lá na plataforma do Conferir, são nos meses de março e abril. E o que aconteceu? Até o dia 15 de março, o nosso pico ele foi crescente, né, de acessos, né? E quando foi divulgado a pandemia e problemas e tudo mais, essa curva ela baixou de tal forma que pararam os acessos, porque os contadores começaram a trabalhar em outras demandas, como, por exemplo, estudar as medidas provisórias que o governo estava publicando à época, para atender os seus clientes também no departamento pessoal, que teve uma demanda muito grande, e que, sabiamente, o governo prorrogou esse prazo para que os contadores pudessem cumprir com esse prazo. Então, agora, em maio, essa demanda ela voltou a crescer, mas ainda não é uma demanda que a gente vê que é o pico das declarações, mas agora na próxima semana e comecinho de junho ele vai crescer novamente e aí vai fazer com que o processamento ele seja feito diariamente. Os próprios clientes dos contadores postergaram também o envio da documentação. Esse é o relato de muitos clientes que nos deram esse feedback aí nesse período. Gente, eu vou ler as perguntas do público, aproveitar então, há mais de 40 dias aí a gente tem para fazer essa entrega, as pessoas têm dúvidas, então vamos lá. O Alisson Valtric, de Curitiba: operações com Bitcoin, onde devo lançar os valores? Operações no mercado externo tem efeito da variação cambial, onde lançar o efeito da variação cambial? Então vamos lá. Bom, com relação a Bitcoin, é uma coisa nova, mas a Receita já começou a trabalhar em cima da normatização, com o tempo deverá vir novas normatizações. É um ativo não regulamentado, ele é um ativo que se assemelha a outros ativos regulamentados, mas ele ainda não é regulamentado. Mas, ainda assim, ele vai ser declarado, lógico, porque ele é um ativo, na declaração de bens, pela aquisição, sempre por valores originais, aquele saldo que permanecer durante o exercício vai ser lançado lá e vai ficar lá como patrimônio dele.
e na venda ele vai fazer apuração de ganho de capital. Aqui um parêntese, a Receita dividiu o ganho de capital em dois grandes pacotes, né? O primeiro, referente ao ganho de capital de bens imóveis, basicamente, e outros bens, como participação societária, etc., onde a Receita chamou de ganho de capital. E o mercado de ações, mercadorias, futuros e assemelhadas, a Receita chamou de renda variável. Em tese, o gênero de tudo isso é ganho de capital, mas ela separou uma coisa de outra. Então, como não é um mercado regulado, por mais que tenha volatilidade bem maior do que uma ação em bolsa, por exemplo, mas não é tratado como renda variável, é tratado como ganho de capital com as regras de ganho de capital, com o código de recolhimento de ganho de capital. No nosso Perguntão 2020, no Perguntão da Receita de 2020, nós temos três perguntas que abordam a criptomoeda, e a orientação de lá é suficiente para a declaração. Na venda, eu tenho que apurar o custo de aquisição, de que forma? Da mesma forma, por falta da existência de uma orientação específica, eu me socorro da orientação do mercado à vista ações. Eu uso o custo médio ponderado quando eu tenho aquisições sucessivas e em datas diferentes. Então, eu apuro o custo médio ponderado por criptomoeda, né, sem misturar as criptomoedas diferentes, e o valor de alienação menos custo de aquisição foi alienado vai me dar o ganho de capital, cuja tributação mínima é 15%, podendo pegar a alíquota maior se passar de 5 milhões. Com relação à outra parte da pergunta, variação cambial de operações no exterior, é muito extenso para uma explicação agora. Eu vou dar o caminho das pedras. Instrução normativa 118 118 é de 2001, deve ser de 2001. Instrução normativa 118. E no Perguntão nós temos um exemplo gigante mostrando como se faz o cálculo, quando inclusive há a tributação da variação cambial, que nem sempre essa variação cambial é tributável. E em 118 a 595 também tem alguma coisa, mas no Perguntão nós temos duas questões com exemplos de como efetuar o cálculo. E Dr. Walter, só para complementar, é muito importante lançar os bitcoins, e muita gente faz essa pergunta para nós, inclusive, se lança ou não lança o Bitcoin. Bitcoin é um ativo financeiro, né? Deve ser lançado. E porque assim, se você deixa de lançar esse ativo financeiro, mesmo a Receita Federal não tem nenhum cruzamento por enquanto desta moeda, né? Desta criptomoeda, mas quando o contribuinte ele vender esse Bitcoin, ele não vai ter origem daquele recurso, né? Então, ele vai ter um problema sério aí para justificar para a Receita Federal, e aí ele não vai ter, por exemplo, o custo de aquisição para apurar o ganho de capital, né? Então, ele vai ter um problema lá na frente na hora de resgatar ou na hora de vender essa criptomoeda, correto? Perfeito. Só complementando, a Receita já começou a buscar esse cruzamento, salvo engano, IN 1888, salvo engano, talvez esse número não esteja correto, mas é uma IN mais ou menos recente, do ano passado, e que ela já obriga, entre aspas, as corretoras de Bitcoin, né, as empresas que fazem a intermediação de compra e venda, a informarem a Receita tanto na compra quanto na venda. Já surgiu essa obrigação acessória, que nós chamamos lá no direito tributário, de informar. Portanto, hoje não é uma condição de obrigatoriedade de entrega da declaração, por exemplo, mas é algo que, em tese, a Receita terá a informação da operação e, a partir daí, ela poderá, obviamente, intimar o contribuinte que omitir informação
E, lógico, quando a Receita toma a iniciativa de buscar uma informação que o contribuinte omitiu, ela parte para a multa de ofício, que é, no mínimo, 75% sobre eventual rendimento ou tributo omitido. Perfeito. Eu vou para a segunda pergunta. Leonel Júnior tem uma dúvida. Declarante tinha veículo no valor de R$60 mil. Em 2019, fez doação dele por R$50 mil no documento de transferência. Haverá algum problema nessa divergência de valor? Não. A consequência dessa doação, isso vale para a doação de bem imóvel, que é o veículo, como também para a doação de bem imóvel, por se tratar de uma transação não onerosa, ou seja, não envolve pagamento de vendedor, de comprador para o vendedor, então a única prova é o documento de doação. Nesse caso, o documento de transferência. Quem recebeu o veículo vai receber pelo efetivo valor e lançar na sua declaração, e o contribuinte vai dar a baixa, ou seja, 31/12 do ano calendário ele zera, automaticamente, já que estamos falando com contadores, como eu dei uma baixa no ativo que estava na minha declaração de bens, eu estou gerando um caixa de 10 mil que está sobrando aí, porque eu baixei um bem de 60 mil, 60 no total, ele saiu por 50, mas isso não tem nenhuma consequência. Quem gosta de fazer tudo muito certinho, se quiser lá na descrição do bem, informar doado para tal pessoa pelo valor de 50 mil, maravilha, mas se não, não há necessidade. E quem recebeu, declara por 50 mil, valor efetivo. Maurício, o sistema da Conferir ajuda de alguma forma a resolver diversos tipos de situação como essa? Sim, lá no sistema do Conferir é feito várias análises, né? Dentre elas, análise de caixa, variação patrimonial dos últimos 5 anos, a variação também do caixa dos últimos 5 anos, e depois até o Dr. Walter vai falar um pouquinho sobre isso, das métricas que a Receita Federal utiliza para que o contribuinte caia na malha fina. Então, nós mapeamos quais são essas métricas e o nosso sistema, ele dá um alerta, olha, esse contribuinte ele pode cair na malha fina, vou dar aqui citar um exemplo, tá? Porque ele gastou acima de 40% de despesas médicas do seu rendimento tributável. Então, ele vai cair na malha fina, com certeza, mas pode ser que ele tenha gasto, de fato, isso, vai lá e apresenta as notas, os recibos médicos para o auditor fiscal, e o auditor fiscal faz lá a regularização dessa declaração. Mas o nosso sistema ele já emite toda essa inteligência. E, além disso, diariamente, o nosso sistema vai até a Receita Federal consultar se a declaração ela foi processada, se caiu na malha fina ou se saiu a restituição do cliente. Então, ele vai lá no ECAC e já faz todo esse processo. Legal. Vamos seguir as perguntas aqui. Hermindo Pieroc, declaração entregue em atraso tem a multa. Quero saber se pode ser compensada com o valor do imposto a restituir. Sim, a resposta é sim. Quando o contribuinte entrega a sua declaração e o resultado é imposto a restituir e possui multa, automaticamente a sua declaração vai para uma das 3 malhas da Receita. A Receita divide em 3 malhas. Malha fiscal, que é aquela resultante dos cruzamentos, omissão de receita, etc. Malha preenchimento, quando há algum erro cadastral, um CNPJ inválido, um CNPJ de uma clínica que não está com o CNAE correto, etc. Ou, que é o tipo dessa declaração que tem multa, a chamada malha débito. Ou seja, existe um crédito do contribuinte para a Receita pagar, que é a restituição apurada, mas, ao mesmo tempo, existe um débito, que é a multa. O que vai acontecer? A Receita ela tem que comunicar, tem que notificar da existência. Se o contribuinte esperar, o serviço de malha débito vai fazer o cruzamento. Basta que ele não faça nada e ele vai receber a diferença
se a sua restituição for a maior, se for maior do que a multa, ou, se não for, ele tem que pagar apenas a parte da multa que supera o seu valor a restituir. DM Assessoria Contábil. Muitos aposentados abaixo de 65 anos, no momento de concessão do seu benefício e devido aos valores acumulados, são tributados com IR automático. Esse valor pode ser lançado na declaração do IR do ano seguinte, porém, quem esqueceu precisa retificar ou consegue reaver esse imposto de outra forma na Receita? Vamos lá. Esse é um caso típico, aliás, é o motivo que a declaração de imposto de renda, que nós chamamos, a imprensa chama e todos nós chamamos, ela se chama declaração de ajuste anual. É o momento em que eu vou verificar se aquilo que foi retido durante o ano foi suficiente ou foi a maior. Por isso existe a restituição. Quem teve um rendimento recebido acumuladamente, que é o nome técnico desse valor, lembrando que rendimento recebido acumuladamente, ele tem que ser do ano anterior ao ano calendário. Sendo do mesmo ano, ainda que venha acumulado, ele está dentro do próprio ano calendário. Ele recebeu uma aposentadoria em atraso e declarou junto com os demais rendimentos, que deve ser a pergunta que está sendo colocada, ou seja, não se beneficiou da legislação de rendimento recebido acumuladamente. Ele pode fazer a retificadora, tirar isso da ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e colocar na ficha rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente. Lá ele vai lançar o número de meses que, na prática, equivale a pegar o valor total recebido tributável, dividir pelo número de meses, levar para a tabela e o resultado multiplicar para obter o imposto. Ou seja, ele tem um ônus bem menor do que a regra anterior, que vigia até dezembro de 2009, onde o valor total era tributado no próximo mês. Única questão aí que a pessoa que perguntou tem que tomar muito cuidado é se ele informou na ficha correta, já informou na ficha de rendimento recebido acumuladamente, ele só pode retificar e mexer com a opção dessa ficha se ele declarou indevidamente como ajuste lá na ficha de rendimento recebido acumuladamente. Aí ele pode retificar e mudar. Caso ele já tenha colocado lá, a menos que seja a correção de número de meses, alguma coisa nesse sentido, ele não pode mudar a opção de forma de tributação lá na ficha de rendimento recebido acumuladamente. Pela pergunta, ele deixou de declarar na ficha correta, pode, em até 5 anos, retificar e corrigir. Maurício, essa daqui é para ti, ó. O Alisson pergunta: o Conferir tem um desenvolvimento para operações de bolsa de valores? Gostaria de entender melhor essa parte. Não, nós não fazemos a operação e o cálculo da Bolsa de Valores. Existem programas específicos que as próprias corretoras de valores mobiliários, elas fornecem, né, para o aplicador, para o investidor, mas também não está no nosso roadmap desenvolver isso num curto espaço de tempo, porque esse desenvolvimento é um desenvolvimento que nós já estudamos de fazer anteriormente, contudo, o custo disso é muito alto. São muitas integrações que precisam ser feitas e, nesse momento, não é a nossa prioridade. A gente vai trabalhar para que o contador ele possa fazer toda a declaração dentro do nosso sistema e depois levar as informações para a declaração da Receita Federal já pronta, né? Então, otimizar muito o processo. Mas essa questão da Bolsa de Valores, por enquanto, nós não vamos mexer com isso nesse momento. Me chamo Sadi de Araújo, de Porto Alegre. O contribuinte faleceu em setembro de 2019. Receita Federal pede que entregue a declaração de ajuste e uma de espólio, mas só aceita uma. Como funciona?
Bom, está havendo alguma informação indevida aí. Não, no mesmo ano, o mesmo CPF só entrega uma das 3 declarações. Ou é a de ajuste anual, que a maioria entrega, ou é a de final de espólio, que é o caso aí, ou a de saída definitiva do país. Hoje, pela legislação vigente, é uma ou outra. E nós temos que atentar para a pergunta feita. Foi setembro, né, o mês que ele citou. Setembro de 19. Para que seja entregue a declaração final de espólio agora, até 30 milhões, é necessário que eventual inventário esteja concluído. Seja ele em cartório, seja ele através da justiça, em juízo. Mas o que gera a obrigação da entrega da declaração de espólio não tem nada a ver com o artigo 2º da Instrução Normativa 1904, hoje as regras estão lá, que são aquelas 7 condições, nada a ver. O que obriga a entrega de uma declaração final de espólio é, no ato, no dia, no momento do falecimento, o falecido deixar bens a inventariar. Isso determina se haverá uma declaração final de espólio. E o prazo de entrega vai estar relacionado à escritura pública de inventário ou à sentença transitada em julgado de homologação da partilha que efetuou esse inventário. Portanto, este caso, se não acabou o inventário ainda, deve ser entregue a declaração de ajuste anual e lá no Código de Natureza da Ocupação, utilizar o Código 81, que é o Código de Espólio. E se o espólio, por exemplo, ele foi, o inventário não foi assinado, homologado, tanto em cartório como judicialmente, até 31/12 do ano passado, né? E foi agora, por exemplo, em março, pouquinho antes da entrega da declaração, eu tenho que entregar de ajuste anual com o Código 81, correto? E depois eu entrego a de espólio, correto? Não, veja, eu falo novo Código Civil, mas o novo Código Civil já está com 10 anos, é o tempo voou. Com o advento da Lei 10.406, que é o Código Civil, nós passamos a ter a figura do inventário lavrado diretamente em cartório através de uma escritura pública de inventário. Quando é esta a opção, o contribuinte tem uma única data. Aí, se essa escritura pública aconteceu até 31/12 do ano calendário, a sua final de espólio será no prazo do exercício que logo se inicia, que neste ano, excepcionalmente, 30 de junho. Quando ele vai para juízo, é que nós temos uma armadilhazinha em termos de datas aí. O juiz dá a sentença. A sentença aconteceu lá no final do ano, vamos pegar 2019 para ser fácil de entender. Sentença saiu no final de 2019. O trânsito em julgado, se acontecer até o último dia de fevereiro do ano seguinte, isso não está prorrogado com a prorrogação do prazo. Se o trânsito em julgado acontecer até o último dia de fevereiro do ano seguinte, a final de espólio será entregue ainda neste ano. Caso esse trânsito em julgado, não é normal acontecer isso, tá? O trânsito em julgado é bastante rápido. Caso a sentença saia no ano calendário, mas o trânsito em julgado só saia em março ou de março para frente do ano seguinte, a final de espólio vai para o outro ano. No nosso caso, iria para 2021 e 2020 seria uma de ajuste. Então, a possibilidade de 2 declarações, ela não existe. Ou é uma, ou é outra. E no cartório é o mesmo processo também. Se, por exemplo, a família faz o inventário no cartório, é o mesmo processo. Isso, tem o mesmo efeito, apenas fica mais fácil saber o prazo de entrega, porque não tem 2 datas, não tem trânsito julgado. Então, todo inventário que se encerra até 31/12 do ano, entrega
até abril do ano seguinte, em situação normal, agora, junho de 2020. Ah, perfeito. Tá certo. Ô, Maurício, tá no sítio, Maurício? Eu tô aqui com a família aqui. Que coisa linda isso aí, hein? Eu tive que passar a quarentena aqui. Tá certo. Vamos lá, o João Epaminondas pergunta: como lançar rendimentos de microempreendedor? Essa é uma questão recorrente, há uma certa confusão em cima disso. Vamos tentar, de forma clara, explicar isso. Primeira coisa importante: o MEI, microempreendedor individual, por si só, não é condição de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual, da declaração de imposto de renda. Ele tem a sua obrigação lá com relação ao MEI, que é um procedimento mais simplificado ainda do Simples Nacional. Mas, para saber se ele vai entregar a declaração de imposto de renda, a de ajuste anual, ele tem que analisar o resultado da atividade dele. O MEI toma emprestado lá da pessoa jurídica, mais precisamente, Lei 9.249 de 95, artigo 15, ele pega lá os percentuais de presunção de lucro. Por quê? Desde janeiro de 96, motivado por essa mesma lei, a distribuição do lucro é isenta no Brasil, para o lucro presumido, como também para o lucro real e até para o arbitrário. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a atividade dele. Vamos pegar uma atividade aí, demais serviços, 32%. Ele faturou o valor anual. Ele multiplica por 32, esse montante é isento. Ele tem que pegar esse valor e ver, e não vai chegar, a matemática não deixa, porque o limite do MEI é 81 mil, e vezes 32%, não vai chegar no rendimento isento de 40 mil, que é condição de obrigatoriedade para esse tipo de rendimento isento. Então, ele não será obrigado em função do lucro distribuído. Se for comércio, é 8%, o lucro vai ficar menor ainda, ele não estará obrigado. Qual é o cuidado? Ele vai somar com outras atividades que, porventura, ele exerce. A preocupação e o cuidado, que tem muito pouca explicação, até o site do Sebrae não leva isso às últimas consequências, que é a diferença entre o faturado pelo MEI, o lucro distribuído e a despesa necessária e obrigatória para que ele exerça a atividade, o chamado lucro evidenciado. Esse lucro evidenciado, ele é tributável, ou seja, tudo que eu faturei, menos o percentual do lucro, menos despesa de energia, água, etc., aquele valor que sobra é tributável. Mas, é isso que falta nas orientações que eu vejo aí, embora seja um pouco paradoxal, se eu escriturar contabilmente o meu MEI, ou seja, ter contabilidade do meu MEI, e provar que a minha lucratividade supera o percentual que a lei fixou, todo o meu lucro é distribuído sem pagar qualquer imposto, continua isento. E aí sim, o valor pode passar de 40 mil reais e geraria a obrigatoriedade. Então, resumindo, a obrigatoriedade do MEI vai depender dos valores que ele faturou. Então, só para a gente colocar aqui tirar qualquer dúvida em relação a isso. Se o contador fizer a contabilidade do MEI, ele pode fazer o mesmo tratamento de uma empresa no Simples Nacional, correto? Em relação à distribuição dos dividendos, não precisa estar ali naquele limite da presunção do lucro da 9249 de 95, correto? Perfeito, exatamente isso. Muito bom, excelente. Olha, é um grande aprendizado, por isso que é doutor em imposto de renda, né, Magda? É isso aí, vamos aproveitar, gente. Ó, a Liane tinha feito a mesma pergunta, como informar os rendimentos do mês, já está respondido. O Asley, ele é estudante, ele pergunta aqui, qual o lançamento de atualização de um valor de imóvel?
Excelente pergunta. Aqui se erra muito. A regra para a declaração de bens imóveis no patrimônio do contribuinte é a seguinte: declara-se pelo valor original de aquisição. Não existe atualização. O que existe, e apenas em caso de reforma, ampliação ou melhoria, você agrega esse gasto novo no valor do bem mediante comprovação por nota fiscal, preferencialmente nota fiscal incluindo a mão de obra, mas se a sua mão de obra não tem nota fiscal, tente guardar o comprovante financeiro do pagamento dessa mão de obra. Só o recibinho, aquele que a gente vai na papelaria e compra um bloco, não é bem visto e nem aceito pela Receita, porque você pode comprar um bloco e emitir à vontade. Agora, você tem o recibinho e tem lá uma TED, um DOC, uma transferência bancária, um depósito, um cheque, aí sim, aí forma prova. Para não deixar o dono da pergunta bravo, por que funciona assim a declaração de bens para imóveis? Porque eu tenho variação do preço do imóvel apenas como uma expectativa. Por exemplo, minha casa eu comprei, valia 300 mil. Aí apareceu um empreendimento significativo próximo dela, ela passou a valer 500 mil. Esse valor de 500 mil eu não posso atualizar. Por quê? Porque é só uma expectativa. Quando que eu vou atualizar? Quando efetivamente eu vender, alienar esse bem. E aí o que acontece? Como não me foi permitido atualizar o valor na declaração de bens, no momento da venda, eu aplico uma redução no ganho de capital gerado para compensar a não atualização. Hoje nós temos vigente a atualização para os imóveis bem antigos, lá de 69 ou anterior a 69, mas de 69 a 88, 5% ao ano em cada ano, portanto, um imóvel adquirido antes de 69, ele é isento por linhas indiretas, ele tem 100% de redução do ganho, e depois disso, nós temos, essa redução é da Lei 7.713, lá de 88, e depois nós temos, vigente no momento, a redução que está no artigo 40 da Lei 11.196 de 2005, que é a conversão daquela chamada MP do bem, e que ela dá uma redução aí de, em média, de 96, comecinho de 96 para cá, tá? Logo no começo do prazo, porque a IN ficou vigente um tempo, depois entrou a lei, então tem duas reduções distintas. A primeira era mais ou menos 6% ao ano, e hoje é, em média, 3% em cada ano. Diferente da redução antiga, que zerava o ganho. Essa, como tem uma fórmula exponencial, o ganho vai tendendo a zero, mas não chega a zero. Para vocês terem uma ideia, hoje um bem adquirido em janeiro de 96, ao calcular o seu ganho de capital, tem uma redução já superior a 80%. Portanto, só 20% é tributável. Essa é a forma de compensar a não atualização. Portanto, bem imóvel não se atualiza na declaração de bem. Agora, Dr. Walter, o imóvel financiado, os juros que eu pago para o banco sobre esse financiamento, eu posso acrescentar ao custo de aquisição? É permitido por lei? Excelente pergunta. Veja, quando eu adquiro um bem financiado, isso vale para imóveis, que é a sua pergunta, como também vale para bens móveis, como um carro, por exemplo. Eu não posso, até porque o Luca Pacioli não deixa, né? Partidas dobradas. Se eu lançar um bem pelo valor total dele, eu tenho que ter a origem do recurso, que é a renda. Eu comprei um bem de 500 mil, mas eu não tenho 500 mil, eu fui um agente financeiro, eu tenho que declarar aquilo que eu paguei. Então, um bem financiado eu declaro pela entrada, mais parcelas, a cada ano eu vou agregando a parcela na formação do preço desse bem, sempre que o próprio bem é a garantia do financiamento tomado,
como é o caso hoje de imóvel e automóvel, que os dois têm alienação fiduciária. Hoje é o seguinte, no início havia um questionamento sobre que verbas integravam a parcela para agregar o valor. Algumas verbas eram excluídas, sempre as de menor valor, seguro e alguma outra coisa. Hoje está sendo aceito você tomar a parcela efetivamente paga, independentemente do que compõe aquela parcela. Por quê? Porque, em termos de caixa, o imposto de renda é essencialmente, na linguagem de caixa, aquilo é um custo que você tem, aquilo lá saiu do seu bolso e é um custo que tem. Então, hoje, nós podemos agregar o valor cheio da sua parcela, mês a mês, no valor do bem financiado. E eu posso lançar na declaração tanto ali o valor total dos bens e lá em dívidas e ônus o valor total da dívida na aquisição e depois fazer ali a separação do que é amortização lá em dívidas e ônus e acrescentar os juros aqui lá em bens, como eu posso só colocar lá em bens o valor que efetivamente eu paguei, correto? Ou eu posso fazer só da segunda forma como eu falei? Vamos lá. Interessante. Eu acabei, na longa explicação, eu acabei não tocando na contrapartida do financiamento, que é a dívida. E isso é muito importante. Também a questão aqui é contábil, porque se eu tenho uma dívida e a dívida se reduz durante o ano, eu preciso de caixa. É isso que o conferir faz. É esse momento que eu analiso a minha variação patrimonial. Eu tinha uma dívida de 500, ela caiu para 400, tem que ter algum caixa de 100 para cobrir essa dívida que eu paguei. Como eu tenho um bem financiado, onde ele próprio é a garantia, eu não posso lançar nos dois. Se eu lançar nos dois, declaração de bens pelas parcelas pagas, e lançar dívida, à medida em que eu vou diminuindo a dívida e aumentando o valor do bem, eu estou duplicando a minha necessidade de caixa. Então, qual é a orientação 100% correta? Quando o próprio bem financiado é garantia do financiamento, eu controlo tudo pela declaração de bens e não lanço nada em dívidas e ônus reais, senão eu estouro o meu caixa. Perfeito, até porque assim, o sistema financeiro da habitação é muito complexo e para você fazer ali um balanceamento do que é amortização, do que é juros e tudo mais, e valor final da dívida, para você bater esse caixa é muito difícil. Então, bem mais simples e mais fácil do fisco e do cliente, do outro usuário, que é o cliente final, entender, é lançar tudo em declaração de bens, né? Faz muito mais sentido. E ótimo que a lei ela privilegia esse tipo de lançamento, né? Vamos lá, Haroldo de Niterói. Redução na base com despesas de home care. Continua a redução somente para apresentação de despesas através de fatura hospitalar e plano de saúde? Exato, não temos mudança nenhuma nas regras nos últimos anos com relação à despesa médica, ou seja, tem que estar atrelada a um estabelecimento médico prestando o serviço. Ou, conforme a própria pergunta já respondeu, a despesa do plano de saúde, que ela é dedutível. Antônio Boscato, transferência de bens para condomínio PJ. Nos anos anteriores, posso ajustar nesta declaração para não retificar de 5 anos atrás? Tu entendeu? Entendi. Essa é uma questão recorrente. Como eu sempre fiz, por mais de 20 anos eu atendi o plantão fiscal da Receita, 10 anos respondi o Fale Conosco e 25 anos fui respondendo colegas e tudo mais. Qual é a orientação 100% correta? Não pode um valor aparecer do nada de um ano para o outro. Ainda que eu tome o cuidado de colocar ano anterior e ano calendário o mesmo valor, se eu não fizer isso, eu estou gerando uma variação patrimonial indevida, ainda assim, por coerência, se a vigência, se a prescrição e decadência
leva em conta os últimos 5 anos. Sempre que eu faça alguma correção na minha declaração de bens, estou corrigindo erros, eu devo retornar 5 anos. Não tem como. Agora, aqui o que a gente pode dar de boa notícia para quem perguntou é que ele pode fazer correta a declaração que está entregando agora, em 2020, e depois retificar as outras 4 anteriores. Não precisa ser primeiro as mais antigas, mas não deixe de fazer. Por quê? Porque não tem sentido o valor final de um ano não ser o valor inicial do outro ano. E é isso que acontece se você corrigir só agora. O valor final de 18 não vai bater com o valor inicial de 19. Isso está errado. E doutor Walter, existe um tabu muito grande de que se eu retificar a declaração ela cai na malha fina. Esse tabu é verídico ou é um tabu de mercado, né? Como costumam, eu acho que é lenda urbana. Lenda urbana? É mais uma lenda urbana. O que acontece com a declaração de ajuda? Ela é reprocessada periodicamente. Lógico que tem uma periodicidade, roda toda a base novamente. Por quê? Porque estão entrando informações de terceiros que podem impactar uma declaração que já foi concluída, restituída, mas a informação pode mudar. Se em 5 anos eu posso retificar, essa retificadora pode ter impacto no declarante. Então, esse processamento, ele praticamente continua durante os 5 anos. Claro que se eu entrego uma retificadora, eu estou forçando um novo processamento. Mas a relação desse novo processamento com a malha, a menos que, ao corrigir uma coisa, eu erre outra. Por isso que retificadora tem que ter um cuidado imenso. Não mexa onde você não tem nada a consertar. Entregue todos os demais dados que já estão lá quietinhos do jeito que estavam. Corrija apenas aquele campo, aquele local que você tem a corrigir. Feito isso, não vai dar malha. Pessoal... Exatamente. Por isso que é importante ter uma conferência muito grande, né, na declaração de imposto de renda, para que você não precise depois fazer essa retificação, né, essa mudança de informação, que obviamente se você está mexendo no banco de dados da Receita Federal, não tem um fiscal lá olhando os 33 milhões de contribuintes que vão declarar esse ano, né, que é a previsão da Receita Federal. A Receita não tem esse contingente todo, mas óbvio que tem uma automação ali que está olhando, né, as declarações, e aquilo que tiver fora de parâmetro, a Receita vai notificar automaticamente, né? Exato. Pessoal, convidar quem está assistindo aí para fazer parte das listas de transmissão do Contabilidade na TV. Aqui embaixo a gente tem o telefone, adiciona esse telefone aí nos teus contatos, e essa lista de transmissão pelo WhatsApp, a gente manda para vocês sempre que tiver uma notícia importante, uma live que a gente estiver fazendo como essa hoje, né? Então você fica sabendo realmente de uma forma rápida e fácil de achar, já recebe o link ali direitinho, faz a inscrição e participa com a gente. Vamos para a próxima pergunta, o Leandro Toso. Tenho dúvidas de como declarar ações da Bolsa. Maravilha. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar para citar um erro que se comete. Lógico, o profissional da área muito menos, mas às vezes passa desapercebido. Bom, primeira coisa. Se eu adquiro um lote de ações, um conjunto de ações, primeira coisa é que eu estou adquirindo um ativo e, portanto, ele tem que estar lá na minha declaração de bens. Na minha declaração de bens, assim como numa planilha, pode ser uma planilha Excel simples, eu tenho que controlar essas ações para que eu, na hora de vendê-las, tenha o custo de aquisição de forma correta. A ação também, como a maioria dos bens que integram a declaração de bens, devem ser declaradas pelo seu custo. Não são atualizadas por nenhuma variação ocorrida no mercado. Então, na aquisição, dou entrada na minha declaração de bens, faço novas aquisições. O sistema de controle do custo
de ação é custo médio ponderado. Assim, quando entra uma nova ação do mesmo ativo, eu não misturo ativos distintos, eu tenho que fazer uma planilhinha para cada ativo. Quando entra um novo ativo por preço superior ao meu custo que eu tinha até aquele momento, todo o meu estoque é atualizado pelo custo médio ponderado e sobe um pouquinho no seu valor. Quando eu adquiro um novo lote de ações por preço menor do que o meu custo, eu vou reduzir o preço unitário das ações que estão no meu estoque. Isso é o custo médio ponderado. Na hora de vender, eu vejo na minha planilha qual é o custo médio ponderado, eu sei qual foi o meu ganho. Aqui vem uma orientação. Isso é a entrada ou a saída. Quando sai, eu dou baixa pelo custo médio ponderado, o meu patrimônio lá diminui um pouquinho pelas ações que eu vendi. Um cuidado que deve-se ter, que gera muito erro e lançamento por parte da Receita. Quando eu vendo hoje isenção de bens de pequeno valor, está lá na Lei 7.713 de 88 também, para o mercado de ações, mercado à vista, é R$20 mil. Significa dizer que se eu alieno R$20 mil, ainda que mais de um ativo, mas na soma 20 mil por mês, 240 mil no ano, independentemente do valor do ganho que eu venha a ter, esse ganho é isento. E se o ganho é isento, eu não posso informar nada na ficha de renda variável. Eu só informo na ficha de renda variável rendimento tributável, ou seja, acima de 20, valor de alienação no mês, ou prejuízo para que eu possa futuramente compensar com operações que eu tenha ganho. Se eu vendi, tive ganho, mas é inferior a 20 mil, eu informo na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, tem linha própria para isso. Qualquer valor que eu informar na ficha de renda variável, a Receita vai entender que você está dizendo que é tributável. Então, o erro que acontece é, a pessoa tem um ganho isento, sabe que é isento, só que ela informa na ficha de renda variável. A Receita manda um DARF para ela, código 6015, vencimento último dia útil do mês seguinte ao da liquidação financeira da operação e cobra porque ela disse que ganhou aquilo e não há o recolhimento no sistema. Mas, na verdade, é um erro. É um ganho isento, deveria estar na ficha de rendimento isento. Da JLA Contabilidade de Serra, no Espírito Santo, ela pergunta como lançar os rendimentos do microempreendedor. Isso a gente já respondeu lá no início, né? Então, o Júnior Tasca, como lançar day trade e swing trade? Day trade e swing trade, eu lanço as operações lembrando que tanto day trade quanto swing trade não gozam da isenção dos 20 mil que o mercado à vista tem. Então, se você faz operação de day trade ou de swing trade, todo e qualquer ganho é tributável e todo e qualquer prejuízo é compensável nesse mercado. Eu compenso mercado à vista com mercado à vista, day trade com day trade. Eu não posso cruzar isso e eu calculo o ganho, pense no último dia útil do mês seguinte ao da liquidação financeira também, e se eu tive prejuízo, esse prejuízo eu controlo para compensar com operações futuras de swing trade e day trade. Ellington Feira, da Bahia. Um contador tem poupança no valor de 500 mil que nunca foi declarada. A renda dele, 36 mil anual, é de apenas 36 mil anual. Ouvindo falar que agora a Receita vai cruzar os dados, ele pode passar a informação sem consequências? Gostei da pergunta. Terá alguma consequência, sim, especialmente se esse número não seja mero exemplo, se ele for real, porque uma das condições de obrigatoriedade de entrega da declaração é exatamente bens e direitos por valores originais para bens móveis e imóveis, saldos para poupança, aplicações financeiras e conta corrente,
derem mais de 300 mil em 31/12 do ano calendário. Então, se o número aí não for apenas um exemplo, for real, significa que a entrega vai gerar multa. E se essa conta existe há mais de 5 anos e já tinha 300 mil há 5 anos, significa que os últimos 5 anos também deveriam gerar entrega da declaração, se ela não está sendo feita, e a multa. Caso o contribuinte já declare, ou seja, ele apenas não colocou aquele bem, ele vai lançar, se tem mais de 5 anos, ele vai lançar lá nos últimos 5 anos e corrigir esse bem que ficou de fora. Pode haver consequência? Pode, mas se essa consequência, por exemplo, a omissão do rendimento estiver há mais de 5 anos, a Receita não pode mais lançar e cobrar qualquer coisa. Muito bem. Ô Maurício, tem novidade também da Conferir com o Banco Original, não tem? Uma parceria aí? Vai ajudar os contadores? Tem sim. Nós, com essa pandemia, com a Covid-19, né, muitos contadores tiveram aí problemas de recebimento com seus clientes, né, e a categoria tá realmente passando por uma fase um pouco complexa e complicada. Então, nós fomos atrás de vários bancos para que possa não só auxiliar os contadores com linhas de crédito, mas também criar algum programa de benefício para que o contador possa, na declaração de imposto de renda, também ter algum ganho, né? Então, fomos para vários bancos e o Banco Original, ele olhou o segmento de uma forma tão carinhosa e nos acolheu tão rapidamente e nos fez uma proposta assim que é muito boa. Então, hoje um contador que indica um cliente que abre a conta pessoa física, ele pode receber de R$50 somente na abertura da conta, como uma bonificação, né? Até R$145, né? Então, se, por exemplo, ele levar a restituição do imposto de renda do cliente dele para o Banco Original, ele vai ganhar R$20. Se ele levar a aplicação financeira mais a folha de salário mais R$75. Então, são R$145 que ele ganha em cada declaração. E o cliente do contador, só para ter uma ideia, por exemplo, o cliente do contador tem lá R$3.000 de imposto a restituir. Ele, colocando que é no Banco Original, ele vai ganhar mais 10% de cashback. Ou seja, o Banco Original, quando a Receita Federal pagar os R$3.000 corrigido, o Banco Original deposita mais 10% na conta do cliente dele. Então, o cliente dele vai ganhar ali em torno de 300 e poucos reais, e tudo isso limitado a R$500. E também, se o contador, ele querendo fazer um trabalho um pouquinho mais sofisticado, não apenas cumprindo a legislação, cumprindo os prazos da Receita Federal, quiser também ajudar o cliente a melhorar a performance financeira dele, o Banco Original disponibilizou uma planilha, né, que é um simulador de investimentos, que você pode simular o investimento do seu cliente e, se o seu cliente levar algum investimento para o Banco Original, o cliente do contador ele recebe 1% de cashback, limitado a R$5.000. Então, por exemplo, um cliente seu que tem uma aplicação, né, esse contador que tem aí R$500.000, eu desconheço um contador que tenha R$500.000, ele não deve ser contador. Para, tá? Maurício. Isso é fake news, tá? Claro que tem. Então, R$500.000 ele vai receber 1%, ele vai receber R$5.000 do Banco Original, logo de cara, por ter levado a aplicação financeira para lá. Então, é uma vantagem que você vai estar agregando para o seu cliente e valorizando cada vez mais a sua profissão, a profissão do contabilista, porque
o contador hoje, né, muitos dos contadores, antes do conferir, entregavam para os clientes apenas a declaração e o recibo, né? E agora, com o conferir, entrega a declaração, o recibo, análise de caixa, variação patrimonial, análise de malha fina, o planejamento tributário já para o próximo ano, para o cara poder pagar menos impostos, porque o Dr. Walter pode falar um pouquinho sobre a questão da previdência privada PGBL, né, que pode ser abatida até 12% dos rendimentos tributáveis, e o nosso sistema faz esse cálculo. E, além disso, pode fazer todo esse trabalho levando benefício para os seus clientes. Então, ele deixa de ser um contador que está ali apenas e tão somente cumprindo uma regra da Receita Federal para ser um contador consultivo, um contador que vai orientar o seu cliente. O Maurício, isso daí vale só para clientes Conferir, né? É uma parceria da Conferir com o banco original, né? Sim, exatamente. Só que assim, vale para clientes do Conferir e também para quem eventualmente não tem uma quantidade grande de declarações, nós temos um plano FIT, que até 5 declarações é gratuito, também pode fazer essa parceria também com o banco original. Tá? E usa Acesse o site da Conferir para ter essas informações? Exatamente. Acesse lá o site, peça uma demonstração para a nossa equipe de especialistas e entrarão em contato para explicar como que funciona e vem uma segunda onda de benefícios. E se o contador abrir a conta, a pessoa jurídica do seu cliente, tá? O contador vai receber também uma remuneração por isso. E também a folha de pagamento também vai receber, o contador será remunerado. E hoje eu tive uma reunião com o pessoal do banco original, eles também estão negociando para serem provedores dessa linha de crédito, desse plano emergencial que saiu ontem, né? Que foi sancionado pelo presidente da República, para eles serem uma das instituições financeiras que vão repassar esse recurso. Então, é uma ótima oportunidade para o contador ter a parceria e disponibilizar essa parceria para o seu cliente. Maravilha! Vamos seguir com as nossas perguntas aqui. Tem muita pergunta, tá, gente? Oswaldo Nieto, adiantamento da venda de um imóvel rural com entrega e escrituração futura, como lançar? Eu não peguei o comecinho, Vamos venda lá. de imóvel. Adiantamento da venda de um imóvel rural com entrega e escrituração futura, como lançar? Maravilha. Bom, imóvel rural, venda de imóvel rural, o que está sujeito ao ganho de capital, porque estou vendendo um ativo da minha declaração de bens, né? É a terra nua. Quando eu tenho benfeitorias realizadas e essas benfeitorias não foram lançadas como despesa da atividade rural quando eu construí, quando eu fiz essas benfeitorias, elas são também objeto de ganho de capital. Quando na venda dessa terra nua, alguma benfeitoria, também é lógico, é vendida agregada, mas ela integrou a despesa de atividade rural como investimento, claro, quando foi realizada, ele tem que separar a parte das benfeitorias, receita da atividade rural, pelas regras gerais da atividade rural, e a terra nua vai ser objeto de ganho de capital. Essa alienação, aí não foi dito a que título, eu vejo que é uma alienação simples, é uma compra e venda, esse sinal ele é tributável, deve existir uma promessa de compra e venda, deve existir um documento que juridicamente diz que a operação ocorreu. Se a operação ocorreu e houve um recebimento, aí não há nenhum caso de suspensão da tributação, então tem que se proporcionalizar e efetuar o cálculo do ganho de capital. Aqui não há nenhuma relação com aqueles adiantamentos de safra para entrega futura que você tem uma suspensão.
Aqui é a alienação, ou seja, eu vendi um bem patrimonial chamado terra nua, com ou sem benfeitoria, conforme a explicação inicial, e essa venda, ela faz nascer a obrigação de se calcular o ganho de capital. Essa antecipação, essa entrada, está sujeita ao recolhimento do ganho de capital. O fato gerador é esse contrato, esse documento entre as partes, que prevê a entrega futura do bem. Mas ganho de capital deve ser calculado conforme a data do recebimento do valor. A Elise Funk. Contribuinte está com Alzheimer. Não foi feito processo no INSS, ainda para pedir a isenção. Essa contribuinte, desde setembro de 2019, foi internada numa casa de repouso. Esta despesa mensal é dedutível? Voltamos àquele caso que respondi agora há pouco, a casa de repouso. Existe, inclusive, projeto de lei para tentar transformar essa despesa em dedutível, até porque a sociedade, o país está cada vez mais tendo mais idosos, vai ser uma despesa que vai ter uma significância muito maior daqui para frente, mas hoje não há uma legislação que permita, exceto se esse estabelecimento for um estabelecimento enquadrado como estabelecimento médico. Via de regra, não é. Se ele for um estabelecimento médico, sim. Caso contrário, ou seja, uma empresa de saúde, mas não vai ser, o KNAI desse tipo de estabelecimento não é, então não seria dedutível. Juliano, a tua pergunta agora, tá? O Juliano pensou que a gente pulou a pergunta dele, tá brigando com a gente no WhatsApp. Juliano, pergunta aqui, como fazer o lançamento de consórcio contemplado? Como ficam os valores pagos no ano até a contemplação? O valor do bem, que é o carro, fica com o valor da carta ou é acrescido de acordo com o que é pago? Maravilha. O consórcio, ele se assemelha muito ao bem financiado, tanto o veículo financiado quanto um imóvel financiado, e o consórcio também serve para os dois, né? Nós temos consórcio de veículo e consórcio de imóvel. O que tem que ser feito? Enquanto não há a contemplação, eu acho que o código é 97, não tenho absoluta certeza, mas ele vai ser declarado lá na sua declaração de bens como consórcio não contemplado. De que forma? A aquisição, parcelas pagas, se eu dei lance, eu somo o lance ao valor. Sai a contemplação. O que vai acontecer? Eu vou somar as parcelas que eu ainda paguei como consórcio não contemplado, mais as parcelas que eu passei a pagar com ele já contemplado, e zero a ano calendário, ano da contemplação, ou seja, aquele item consórcio não contemplado desaparece, eu transfiro esse valor, coluna ano anterior zero, coluna ano calendário com esse somatório que eu expliquei, eu transfiro para o código do bem, no caso, acho que era veículo, né? Isso. Então, vai surgir o veículo mediante a baixa do consórcio não contemplado, tomando cuidado para que não deixe de agregar essas parcelas que ocorreram entre a mudança de não contemplado para contemplado. E, a partir daqui, ano a ano, eu agrego no código do veículo as parcelas pagas no ano. Como a gente costuma usar essa figura, consórcio até a contemplação é investimento, depois ele é um financiamento. Se eu já retirei o bem, é um financiamento. E eu declaro desta forma, tomando os valores ano a ano. Liane Ledur, caso não seja obrigada a entrega e o contribuinte tenha aplicação em Bitcoin, a partir de qual valor será obrigado a declarar? Bom, não há nenhuma legislação que cruze essas duas informações, ou que ligue a questão do Bitcoin diretamente à condição de obrigatoriedade. Mas há uma regra que diz respeito à condição de obrigatoriedade pela posse ou pela
propriedade ou posse de bens e direitos. E o Bitcoin, como ativo financeiro que ele é declarado pelo seu valor de aquisição lá na minha declaração. Então, eu tenho as seguintes implicações. Se o meu valor original de aquisição passou de 300 mil, gerei obrigação referente à situação patrimonial, passou de 300. Por outro lado, para adquirir um lote de bitcoins que dê esse valor, eu tenho que ter algum rendimento. Então, esse rendimento que serviu de lastro para a aquisição do bitcoin. Se for isento e passou de 40, ele pode estar obrigando. Então, eu tenho que fazer uma análise muito mais apurada. Quer dizer, eu comprei bitcoin quando? Dependendo do valor. Por exemplo, um valor de menos... Bitcoin, eu não sei quanto está o valor hoje, mas chegou a 40 mil reais uma unidade de bitcoin. Hoje está bem menos. Mas se eu tenho um valor inferior a 40 mil, então o mesmo rendimento isento não vai me obrigar. Se for inferior a 28.559,70, o tributável não vai me obrigar. Mas eu tenho que fazer essa análise. Quer dizer, a origem do dinheiro com o qual eu comprei Bitcoin me obriga? Então, ele que vai me obrigar. José Carlos Rodrigues, como é tributado o lucro recebido de participação no exterior? Participação societária, deve ser, Deve né? ser, imagino que sim também, pelo jeito que está colocado, sim. Não ficou muito clara, mas eu vou recomendar a mesma IN, 118 de 2001, tu falou antes. 2001, 118 de 2001. Lá tem o detalhamento também para esse caso. O Eliton, de Rios Contabilidade. Um contribuinte tem um contrato promessa de compra e venda, contrato de gaveta, de uma fazenda no valor de 300 mil reais, mas não possui lastro para informar na declaração. Informa que vem colocando em bens e direitos, dinheiro em mãos, fictício. As sobras anuais aumentando a cada ano, objetivando formar os 300 mil e fazer para depois informar no IR. Ele corre algum risco? Olha, corre. Eu não diria que é um risco muito grande, porque o Maurício colocou muito bem. A Receita não tem quantidade de pessoas suficiente para conseguir fiscalizar manualmente todo mundo. Óbvio, é feito por amostragem. Mas o procedimento não está correto. Seria até interessante que ele fosse declarando e agregando esse valor que efetivamente ele está obtendo de renda. Mas a coisa começou errada aí, por quê? Porque se surgiu um bem adquirido de 300 mil e não tinha lastro, é porque alguma coisa anteriormente a isso não foi declarada, né? Então, sempre que eu tenho uma situação que até esse momento ela não está correta, é muito difícil passar desse momento próximo 100% correto. Eu diria que há algum risco. Não é tão grande, mas há algum risco sim. E sempre que alguma coisa vai aparecer no seu patrimônio, deve aparecer ano a ano, uma vez que é fluxo de caixa, é regime de caixa. A Joyce Oliveira. Como um advogado deve declarar honorários recebidos de pessoa física? Maravilha. Nós temos já há uns 8 anos, ou até mais, eu não lembro exatamente essa data, eu acho que é por aí. Algumas categorias passaram a ter a obrigatoriedade de, ao receber valores por seu serviço de pessoas físicas, individualizarem a informação. O primeiro grupo de profissionais que foi atingido por essa exigência foi da área médica, médico, dentista, fisioterapeuta e outros. E o advogado veio junto. Então, o advogado hoje, quando ele recebe de pessoa física, ele deve dar lá o seu recibo, o seu documento, o seu comprovante para o tomador do serviço, e na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e exterior, esse é o nome da ficha, ele deve individualizar os recebimentos, informando o responsável financeiro, o tomador do serviço, ou seja, o CPF dos dois, via de regra é o mesmo, mas pode não ser, e
individualizar e informar esse rendimento. Por quê? Porque vai haver o cruzamento com a informação do tomador do serviço. Do lado de lá, do tomador de serviço, existe a obrigatoriedade da informação de pagamentos efetuados à pessoa física. Então, quando eu faço um pagamento para a pessoa física, mesmo que não seja dedutível, mesmo que a minha declaração seja com opção pelo desconto simplificado, eu estou obrigado a informar todos os pagamentos efetuados à pessoa física. A não informação gera uma multa de 20% sobre o valor não informado. Por que essa exigência? Exatamente para permitir o cruzamento. Se o prestador do serviço não informa, mas eu informo, se for dedutível, eu, tomador, vou para a malha. Se não for dedutível, eu estou informando que aquele outro lado deixou de declarar, ou seja, omitiu rendimento. Mas, resumindo, declare na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e exterior, individualizando o CPF e o nome do pagador. Cláudio, Doutor Walter, desculpa. Se me permite fazer uma pergunta da pergunta anterior, e aí são informações não técnicas, mas do que aconteceu aí nesses anos de história que o senhor teve aí na Receita Federal. Por exemplo, esse caso aí dessa pessoa que tem esse ativo descoberto, né? Então, vocês devem ter lá na Receita Federal caído muitas pessoas assim na malha fina. E como que muitas vezes esses contribuintes agiam, se eles colocavam culpa no contador? Nesses anos você viu algum contador se dar mal por conta que o cliente fez isso e o contador quis ajudá-lo na melhor das intenções e aí acabou se prejudicando solidariamente? Esse risco, Maurício, existe, especialmente quando a operação para omitir, para esconder esse ativo, ela vem a ser enquadrada como fraude, dolo e simulação, né? Quando se parte para uma representação fiscal para fins penais, que é um ato vinculado do auditor fiscal, ou seja, ele tem conhecimento, ele é obrigado a reportar, porque aí há ocorrência de crime, e o contador colocou seu CRC, né? CRC. Isso, né? Colocou lá seu nome, seu número, então ele referendou aquilo. Ele, como profissional, deveria dizer, olha, você não pode fazer isso. Eu vi casos, sim. Eu vi casos e que aconteceu isso e o contador responder junto e ter problema, inclusive, com a justiça. Então, precisamos tomar cuidado nas nossas orientações para os nossos clientes, porque muitas vezes o contador quer fazer esse trabalho de fato de contador consultivo, mas tem que ser contador consultivo dentro das regras legais, né? Então, se o cara, muitas vezes, tem um ativo descoberto ou quer omitir renda e tudo mais, muitas vezes é melhor não ter esse cliente do que tê-lo na sua carteira. Exatamente. Concordo plenamente. Cláudio Antônio da Silva. Valor de herança recebido por morte do doador é considerado como rendimentos isentos e não tributáveis? Vamos lá, deixa eu entender melhor por que ele diz morte do doador. Talvez aí seja um caso em que o doador, ele doou em adiantamento da legítima e depois faleceu. Se for essa pergunta, eu vou responder as duas hipóteses aí. Como ele está chamando morte do doador, pode ser aquele pai que doou para os seus filhos, por exemplo, os seus bens em vida e aí ele falece. O que acontece? Nesse caso, se ele já doou os bens com reserva de usufruto, que é a figura jurídica mais utilizada neste caso, simplesmente com a morte extingue-se o usufruto, mas a doação, onde tem o rendimento isento e não tributável como contrapartida,
já ocorreu em outro momento, né? Outra hipótese, a doação em si. No momento da doação, quem recebe a doação vai ter um bem entrando no seu patrimônio, na sua declaração de bens, pelo valor do termo de doação, do documento de doação, e a contrapartida será um rendimento isento e não tributável, salvo engano, linha 14, transferências patrimoniais, heranças, doações e meações. 14 ou 19, são duas linhas conforme a natureza da doação. Quando é o falecimento em si e o bem vai ser transmitido a partir do falecimento, ou seja, é uma transferência causa mortis para o beneficiário desse valor, ou seja, desse bem, melhor dizendo, o herdeiro, ele recebe como isento. Não há tributação da herança pelo imposto de renda. A confusão que há, eu já vi muita gente reclamando, mas herança paga imposto. Não paga. Quem paga é o espólio. Então, se o espólio tem um bem por 300 mil na sua declaração, o inventariante vai transmitir aquele bem por 500. O herdeiro vai receber por 500 e não vai pagar nenhum centavo. Entretanto, no CPF do falecido, do espólio, eu tenho que fazer o cálculo para ver se houve ganho de capital tributável nessa diferença entre o 500, por exemplo, que eu dei, para o 300, que é o valor que constava na declaração dele. Mas quem paga é o espólio, não o beneficiário dessa transmissão causa-morte. Joyce Oliveira, como devo declarar... Ai, meu Deus, vamos lá. Como devo declarar um empréstimo entre pessoas da mesma família? Bom, vamos lá. Empréstimo entre pessoas é um caso bastante sério. A gente sabe que muita gente usa para cobrir caixa, né? Faz o lançamento lá, mas ele é fictício. Numa fiscalização, o fiscal vai exigir documento probatório, e documento probatório é em cartório. Dentro da mesma família, é claro que há uma informalidade muito maior, né? E provavelmente não vai haver um documento de mútuo, um contrato ou coisa parecida. Mas faça algum registro, tenha algum documento. Lembrando que a doação dentro da família, de pai para filho, etc., ela tem o amparo jurídico. Quando é entre cônjuges, ou até entre companheiros, a partir da Lei 10.406, no caso do cônjuge, se o regime de casamento é comunhão universal, não existiria, porque o bem é comum. Eu estou tirando do bolso esquerdo e colocando para o bolso direito, então tem que tomar cuidado com isso. Mas, dentro da família, dentro da informalidade, informe, cuidado que cobrança de juro ela é vedada se passar de 1% ao mês, né? 12% ao ano, e se houver cobrança de juro, ela é tributada para quem concedeu o empréstimo na forma de cadeleão. Vamos lá, gente, muita pergunta. Tem quase 40 perguntas ainda aqui. No caso de cônjuge, Dr. Walter, apenas uma pergunta para não ficar dúvida. Por exemplo, o marido tem caixa positivo e a esposa tem caixa negativo. Contudo, a soma, quando junta o caixa das duas declarações, dá positivo. A Receita considera caixa positivo nas duas declarações? Sim. Aí tem uma informação bem importante, Maurício, que você vai se lembrar. Nós tínhamos uma ficha chamada Informações do Cônjuge. Isso. Né? E tinha lá toda a orientação de como preencher, mas essa ficha nunca era preenchida corretamente. Então, ela vinha tudo errado e piorava a análise. O que a Receita fez há alguns anos, acho que foi 2015, não tenho certeza, excluímos, ao invés de curar, nós preferimos matar o doente. Nós excluímos a ficha
de informações do cônjuge ou companheiro. A ficha não existe mais. O que nós fizemos? Colocamos lá na ficha de identificação, logo na primeira tela da declaração, possui cônjuge ou companheiro, sim ou não, e o CPF. Então, qual que é a importância para que a situação, especialmente patrimonial e de caixa, dos dois sejam analisados dentro do conceito de unidade econômica familiar, ou seja, como se fosse um só, é que eu informe corretamente que possuo o cônjuge ou companheiro e o CPF. Aí o que vai acontecer? Pelo CPF, eu busco, se há insuficiência de caixa aqui, eu busco no CPF informado lá e vice-versa. E dessa forma, a Receita aceita, sem dúvida nenhuma, quando a insuficiência de caixa de um cônjuge ou companheiro é coberta pela sobra de caixa ou de variação patrimonial do outro cônjuge. E quando apenas um deles declara e a insuficiência de caixa não ultrapassa a primeira faixa, 28.559,70 hoje, está aceita também, que presume-se que apenas um declara, o outro teve um caixa próximo disso e cobre eventual defasagem nesse declarante. Respondido, Maurício? Sim, sim, é porque nosso sistema faz esse cruzamento, então ele traz a informação do cônjuge, né? É óbvio que tem que informar lá na declaração o CPF do cônjuge, e ele já traz essa informação e já soma o caixa dos dois para tornar um caixa único, né? Que é a mesma regra seguida pela Receita Federal. Meninos, podemos seguir mais quanto tempo aqui, Dr. Walter? Olha, se o pessoal quiser ficar aqui, não tem problema. Porque eu tô pelo Dr. Walter aqui. Podemos fazer mais meia hora, sim? Na sequência? Tentar fazer mais objetivo, pergunta e resposta, para ver se a gente dá conta aqui, porque tem bastante pergunta para responder, tá bom? Vamos lá, até o fim do prazo a gente faz outra também, viu? Isso, também dá. Não, dá tempo sim, tem 40 dias pela frente aí. Mas vamos tentar responder o pessoal aqui. O Tiago Canuto. Qual a forma mais correta de contabilizar recebimentos de aluguéis por temporada, como Airbnb e Booking? Eu tive um corte no final. Aluguéis? Por temporada, como Airbnb e Booking. Ah, tá. Veja, essas empresas, elas se assemelham muito ao Uber, etc. Você tem uma empresa fornecendo a tecnologia, uma empresa colocando o interessado em alugar com o proprietário, mas ela não é uma intermediadora como é uma imobiliária, etc, etc. A maneira adequada, eu confesso que eu não me lembro que a Receita tenha agregado isso, inclusive, no perguntão, mas a forma de declarar é como se fosse recebido diretamente da pessoa física que alugou. Então, é um recebimento sujeito a carnê-leão. O contribuinte faz o cálculo, código 0190, leva para a tabela, faz o cálculo e recolhe. José Carlos Rodrigues. Recebeu herança, encerramento do inventário em valor superior ao constante... é da outra pergunta, né? Ele explicou aqui o que era aquela herança que ele estava falando. Recebeu herança, encerramento do inventário em valor superior ao constante na declaração de bens do CUJUS. Posso optar por manter o valor declarado originalmente para não pagar o ganho? Então, vamos lá. A pergunta está um pouco misturada. Se ele já recebeu por um valor maior, eu entendo que em cartório ou no formal de partilha, o valor está superior ao que constava na declaração do falecido. Posso optar por manter o valor? Posso sim. O valor que consta tanto na escritura quanto no formal de partilha, ele não tem que ser usado obrigatoriamente pelo fisco. Aliás, pelo fisco não, pelo declarante. O fisco vai entender. Por quê? Qual que é a regra geral? O valor do bem recebido pelo herdeiro beneficiário é o mesmo valor pelo qual estava na declaração do falecido.
Se houve atualização com cálculo de ganho de capital, me dá o direito de atualizar também. Se não houve, eu posso sim usar o valor independentemente do documento de cartório. Significa que eu estou abrindo mão de uma atualização. Eu vou, como herdeiro, pagar futuramente mais ganho de capital, porque o meu valor está vindo abaixo. Jorge Andrada da Silva, contribuinte inserido no artigo 6, inciso 14. Moléstia grave com laudo médico, porém com um informe de rendimentos não traduzindo a real situação. Como proceder? Bom, se a doença que ele possui está lá na Lei 7.713 de 88, que ele citou aí a capitulação legal, ele tem direito, independentemente de ser considerado pela fonte pagadora. Lembrando que a isenção lá constante é para rendimentos de aposentadoria ou pensão ou transferência para reserva e toda aquela denominação que os militares têm. Não é para rendimento do trabalho. O que ele precisa? Ele tem que ter um laudo médico oficial comprovando que existe a doença e desde quando essa doença foi diagnosticada. Alisson, da Gestão Contábil de Curitiba. Os portadores de doenças que permitem a isenção do imposto de renda, como posso lançar os dados do contribuinte? É possível recuperar retenção do imposto de renda nesse caso? A resposta é sim, só que também está limitada aos últimos 5 anos, desde que o laudo médico tenha a data do diagnóstico coerente com essa retroatividade. Em muitos casos, é comum você ter o laudo saindo, o laudo sai, mas ele diz que a doença existe desde tal data, ele retorna a uma data anterior. Então, neste caso, sendo rendimento de aposentadoria ou pensão, e o laudo disser que é anterior àquela data, ele retifica as declarações anteriores e vai ter o seu imposto restituído. Alexandre de Amorim, ações. Vou lançar pela nota de corretagem. Posso adicionar ao custo de aquisição os emolumentos e corretagem? Sim, todos esses custos que ele tem na aquisição do ativo integram, sim, o seu custo para fins de cálculo quando ele efetuar a venda, corretagem e outros emolumentos. Maurício, em algumas análises de caixas de clientes sem cônjuge, aparecem resultado de cônjuge. Tenho que entrar em contato com o suporte aqui do Conferir. Sim, porque não é para aparecer. Beleza. Bruno da Silva, foi recebido 100 mil da FAPESC. Esse valor é destinado para um projeto de pesquisa científica. FAPESC orientou não declarar. Caso opte em declarar, lançar lançar em rendimentos isentos? Se ele optar em declarar, é para lançar em rendimentos isentos? Veja, se tiver a característica de bolsa sem contrapartida, é um rendimento isento. Se é um valor para pesquisa, mas existe uma contrapartida de serviço prestado à FAPESP, é rendimento do trabalho e é rendimento tributável. Sim, é necessário identificar se é uma bolsa sem contrapartida laboral, sem trabalho em troca disso. Meire Cabral, pessoa com mais de 65 anos, com 2 fontes pagadoras. Em cada uma vem a parcela de isenção. Como devo lançar esse segundo valor que vem como isento? Eu gosto desse exemplo, inclusive nas minhas palestras é um exemplo que eu levo porque as pessoas se enroscam para fazer isso. Vamos rapidamente explicar como funciona. O rendimento de aposentadoria ou pensão a partir de 65, ele goza de uma isenção que é igual àquela primeira faixa da tabela, no momento, aliás, há 5 anos, congelada, R$ 1.905,98.
O que acontece? Ele tem mais de uma fonte de aposentadoria, isso é importante, porque se tiver uma fonte de trabalho, ela é tributável integralmente. Cada fonte está correta, ela cumpre a lei, ou seja, ela exclui da tributação esse valor, R$ 1.903,98, por 12 meses mais 13º salário. O que ele tem que fazer? Escolher um dos dois informes de rendimento e declarar exatamente do jeito que está lá. O segundo informe, ele pega o valor que foi considerado pelos 12 meses como isento e soma no valor tributado, no nome dessa segunda fonte pagadora. E o 13º que sobrou na história? O 13º, ele continua isento, ou seja, ele vai excluir da segunda fonte pagadora apenas 12 meses de isenção. O 13º continua isento, por quê? Porque o 13º tem uma tributação diferenciada. Ele é tributado em separado dos demais rendimentos, quando é pago em duas parcelas, somente na segunda parcela, soma-se as duas, faz o cálculo, e se for tributado agora junto com os demais rendimentos, ele estaria sendo onerado, sendo tributado de forma mais onerosa. Então, para evitar isso, o 13º da segunda fonte continua isento, vai lá, e outra coisa, não dá para lançar na linha referente à isenção de maior de 65 anos, porque lá tem limite máximo. Esse 13º a mais, ele tem que levar para a linha 26, ficha rendimentos isentos e não tributáveis, e dizer que se trata 13º. O doutor Walter caiu aí, eu vi que deu uma travada. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Doutor Walter, está de volta? Opa, espera aí. Deu uma travada aí. Deixa eu verificar aqui. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. A gente ouviu até o final a resposta, só travou a câmera, tá? Mas passou uma mensagem aqui para mim de instabilidade na internet. Eu uso uma VPN por segurança, eu derrubei a VPN que eu sei que fica melhor. Vamos lá. Bom. Eu mandei uma pergunta que eu achei complexa de falar aqui, eu mandei para o seu WhatsApp. Depois, eu não sei se você quer ver ela agora, da Gláucia Ferreira. Você tem muitas outras aí, né? Eu vou fazer outras enquanto isso. Depois você dá uma olhadinha pra gente, tá? Só para a Gláucia não ficar chateada, a gente está olhando a sua pergunta. Tá. Cristiane Cota, a pessoa recebeu em 2019 rendimentos de um processo trabalhista. O advogado disse que as verbas são indenizatórias, porém incidiu IR, INSS e FGTS. Essas verbas não são de 2014. Fiz o lançamento em RRA, deduzindo a nota fiscal dos advogados e ainda deu imposto a pagar. Está correto? É difícil afirmar com tantas variáveis assim se está correto, mas eu vou pela orientação da forma que ela vai declarar. Isso é muito comum, até alguns advogados acharem que, por ser uma ação trabalhista, é tudo indenização e em cima desse nome mágico indenização é tudo isento. Não é bem assim. Especialmente numa ação trabalhista, cada verba continua tendo o mesmo tratamento que teria se houvesse o recebimento lá na época que a pessoa prestava serviço para a empresa. Ou seja, o que era isento continua isento, o que era tributável continua tributável. Qual que é a regra agora no RRA? Primeiro, para ela ter um benefício, via de regra, vai ter que ser opção pela tributação exclusiva, informando o número de meses. O advogado é dedutível, sim, mas tem que ser proporcionalizado em relação apenas à parte tributável. Então, o advogado ficou em 20 mil, mas metade do valor que ela recebeu é isento. Então, só 10 mil será dedutível do valor tributável. Tem que proporcionalizar o advogado e lançar, aí está correto. Lembrando, tenha documentos, em especial aqueles que comprovam o número de meses, em boa guarda, em boa ordem, porque a chance desse tipo de operação da malha é muito grande e para sair da malha vai ter que apresentar a documentação.
Perfeito. Lena Medina pergunta: houve doação de imóveis para uma empresa CNPJ e teve uma procuradora. Como as doações só aparece o CPF, posso colocar o CPF dessa procuradora, que também consta na escritura de doação? Puxa vida, o comecinho eu perdi, que eu estava lendo a pergunta. Estava lendo a outra. Repete Tá. para mim, que a pergunta nossa é complexa mesmo. Isso, precisa de concentração, né? Vamos lá. Vai lá. Houve doação de imóveis para uma empresa CNPJ e teve uma procuradora. Como as doações só aparece CPF, posso colocar o CPF dessa procuradora, que também consta na escritura de doação? Eu acho que ela está se referindo lá na empresa, na entrada desse bem doado, né, provavelmente. Eu entendo que sim, embora se a finalidade é a integralização do capital, a integralização está sendo feita em nome de um sócio, que o CPF dele está lá, e apenas tem um procurador executando isso. Então, aí precisaria de uma análise criteriosa. Por quê? Porque quem está integralizando, ainda que representado por um procurador, é o sócio que está com o capital a integralizar. Eu penso que seja essa a situação. Não ficou muito claro para mim. A Caroline pergunta aqui: como declarar carro financiado? Legal. Carro financiado. Não declaro o valor da nota fiscal do carro, porque aquele valor não saiu do meu caixa. Declaro entrada mais parcelas pagas naquele ano da aquisição. Nos anos posteriores, vou somando as parcelas pagas e não declaro dívidas e ônus reais. Quando o seu financiamento terminar, você terá montado o valor do carro, você compõe o valor do carro pelo somatório do efetivo custo que você teve com ele. Maurício, quer dar uma palavrinha para a gente, deixar o Dr. Walter tomar uma água lá um pouquinho? Eu vou ler o da Glaucia aqui enquanto isso. Isso. Tá com o microfone desligado, amigo. Perdão, desculpe. Fica aqui mais uma vez o agradecimento, né, para o Dr. Walter por ter aceitado aí o nosso convite de vir aqui tirar as dúvidas dos empresários contábeis, dos contadores, dos estudantes de contabilidade, né? E como eu estou vendo que há aí ainda perguntas a serem sanadas e tudo mais, se houver interesse, obviamente, aí dos web espectadores, né? Assim que se fala, Magda? Meu Deus, é um nome novo para todo mundo, né? Eu acho que pode ser. Pode ser? Então, se houver interesse, nós podemos aí combinar novamente com o Dr. Walter de fazer novamente, porque o Dr. Walter, ele tem quem não conhece o Doutor Imposto de Renda, entra no site dele, ele tem um curso fantástico de imposto de renda que nós recomendamos, né, lá do Conferir. Nós estamos combinando aqui ainda que os clientes do Conferir terão desconto lá com o Dr. Walter Kopp na contratação desse serviço, desse treinamento, desse curso. E vocês estão vendo que o homem realmente é o doutor imposto de renda, né? Porque ele conhece o artigo, o parágrafo, a vírgula, a letra, né? da lei, né? Então, realmente dá gosto de ver o Dr. Walter falando. É fantástico, Dr. Walter. Muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Até parece fácil, né, Maurício? Olhando ele falar assim, mas é uma enciclopédia do IR, né? Como ver o Ronaldo jogando bola, né? Parece que é fácil fazer o que ele fazia, né? Então, é mais ou menos isso a comparação. Obrigado, Maurício, pela sua gentileza. Mas eu sempre respondo quando há uma abordagem dessa, e eu gosto do que eu faço. E a partir daí é tão prazeroso fazer isso, e já fiz isso ao vivo, em rádios, em TVs, sabe? É prazeroso, eu gosto do assunto. Lógico, não é castigo eu estudar, eu ir lá profundamente numa norma,
Tem um tipo de norma que eu não gosto, mas eu sou obrigado a ler. Chama-se Tratados Internacionais para Evitar Bitributação. Este é triste, mas até esse eu leio porque eu realmente gosto do tema. Muito obrigado a vocês pela gentileza. Eu tenho resposta para a Gláucia, viu? Então vamos lá. Eu não vou ler a pergunta. O senhor pode traduzir a pergunta para as pessoas entenderem o que a gente está falando? Na prática, ela está querendo saber qual valor utilizar numa doação, uma vez que o valor que foi utilizado para fins de TCMD está diferente do valor que foi pelo qual constava na declaração do doador. É isso que ela colocou, né? O que vai acontecer? E o valor está menor, isso é interessante, isso acontece raramente, mas eu sei de localidades em São Paulo que acontece isso, o valor está menor do que o valor venal, e ela tem que usar neste caso, especialmente nesse caso aqui, que a diferença não é significativa, 100% de segurança para ela, utilize o valor que foi base para o IPCMD. Respondido? Respondido. Muito bem. Vou para a próxima aqui. Recebi uma herança. Pode falar, Maurício. Do Valdemir Arnese, né? É um amigo, ele está assistindo aqui, e ele é um contador que se mudou para os Estados Unidos, e um grande amigo também. Um grande abraço aí para o Arnese, que ele pergunta sobre earnout. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Eu vi aqui. Estava quase. Como e onde devo lançar rendimento earnout? Isso, tá vendo? Isso é muito bom. Não sei tudo. Isso eu não conheço. Que produto, que papel, que aplicação é essa? Pode ser que com outro nome eu conheça. Esse eu preciso pedir ajuda aos universitários, e faz parte, viu? Mas depois me passa que eu prometo verificar, mas eu não conheço deve ser uma aplicação, um ativo, provavelmente, mas eu não conheço. Ok. Arnese, manda um WhatsApp para mim que eu encaminho para o Dr. Walter para ele fazer a resposta. Perfeito. Isso aí. Cristiane Pascoal, recebi uma herança em 2007, porém não foi registrada a partilha na época que foi pago o ITCMD. Foi registrado agora, o ITCMD foi registrado agora no mês 4 de 2019. Posso lançar agora somente na parte de bens? Pois é a Cristiane, né? Isso. Se houve o encerramento do espólio, seja por sentença homologada, transitada e julgado, na 2007 já poderia ter sido também diretamente em cartório, que a 10.406 já estava vigente, ela é de 2002. Na verdade, o registro em si para a Receita não é mandatório, não é ele que define. A entrada no patrimônio do beneficiário da herança ocorreu quando transitou em julgado e houve a declaração final de espólio. O que tem que ser visto é se houve entrega da declaração final de espólio. Se não houve, também já decorreu o prazo para se exigir a declaração, e aí vale como data de ingresso no patrimônio o trânsito em julgado, e a partir desse momento que efetivamente o bem é da pessoa. Outra coisa importante aqui, para não haver confusão, que essa resposta pode dar dúbia interpretação, e eu já vi muita gente pagar mais ganho de capital por causa disso. Existem casos complexos e estão quase que diretamente ligados aos valores envolvidos, de inventários que duram 10 anos ou mais, né? Valores grandes, aí a coisa começa a não andar bem, entra em litígio, demora para sair. E eu já vi muita gente lançando no seu patrimônio somente
a data, ou com a data em que sai a escritura, com a data da sentença, com a data do trânsito em julgado. Nenhuma dessas datas é a data de aquisição do bem. A data de aquisição do bem por sucessão, caso causa mortes, é a data do falecimento do decujus, de quem está transmitindo este bem. Isso vem lá do nosso Código Civil. A sucessão se inicia com a morte. Lógico que eu preciso de procedimentos operacionais para transmitir de A para B. Isso se chama escritura, formal de partilha, etc, etc. Mas a partir do momento que ocorre o falecimento, o direito nasce ali, e aquela é a data da aquisição, independentemente da demora em, de fato, o bem estar de posse do herdeiro. Volney Malteso, mais de 65 anos, com 2 aposentadorias. Rendimentos de cada uma informam a parcela de isenção. Valores ultrapassam o limite anual de isenção. Devo lançar os valores excedentes nos rendimentos tributáveis? Se essa pessoa estava assistindo, é a mesma pergunta que teve agora há pouco. Declare uma das fontes, exatamente como está no informe, e a segunda fonte, declare o 13º como isento na linha 26 da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e os meses de janeiro a dezembro, some a parte tributável desse segundo informe e ofereça a tributação. Walter Silva, é necessário fazer GCAP em doação de bens imóveis quando o valor de referência é superior ao valor lançado do bem do IR do doador? Sim. Se houver porque está havendo uma atualização do valor do bem para a doação. Havendo essa atualização, é necessário a apuração e o recolhimento do ganho de capital, e isso dá o direito ao donatário de receber o imóvel pelo valor atualizado. Sem esse GCAP, não há como o beneficiário receber o bem pelo valor atualizado. Valdete Marquardt, qual a data utilizada para apuração de ganho de capital na venda de imóvel? Foi recebido de herança. Bom, a data do fato gerador é a data da morte, como eu falei agora há pouco. O contribuinte é o espólio e a data do recolhimento será a data prevista para entrega da declaração final de espólio. O ganho de capital do espólio foge da regra geral. Regra geral de ganho de capital é: o recolhimento deve ser efetuado no último dia útil do mês seguinte ao do recebimento total ou da parcela em caso de venda parcelada. Do espólio, não. O espólio também recolhe o ganho de capital no CPF do falecido, com vencimento para a data de entrega da declaração de espólio. Vamos lá, Milene Santos, de Caçapava, São Paulo. Gostaria de saber como preencher corretamente uma declaração de saída definitiva do país, se o preenchimento dos dados são iguais aos dados da declaração de ajuste anual. São muito parecidos, tá? A declaração de saída definitiva do país tem uma característica importantíssima que diferencia da de ajuste, mas os campos são praticamente os mesmos. Qual é? É a forma de tributação. Primeiro, enquanto na de ajuste eu posso escolher, a minha opção pode ser pelas deduções legais, antigo modelo completo, ou pelo desconto simplificado, limitado ao valor de 16 mil e alguma coisa. Na saída definitiva do país, e também na final do espólio, claro, eu tenho automaticamente a opção pelas deduções legais. Agora, a grande diferença é, enquanto a de ajuste, sempre eu tenho tabela cheia dos 12 meses, quando eu utilizo a de saída definitiva ou a de final de espólio, eu tenho uma proporcionalização da tabela conforme a data do evento de saída. Vamos admitir que em janeiro o contribuinte estava no Brasil e saiu em
outubro. Então, a tabela dele não terá 12 meses, terá 10. Então, a tributação fica um pouco diferente no caso do ajuste anual. Gente, como prometido, findamos aqui os nossos 30 minutos extras. Mas eu quero dizer para o pessoal que está assistindo, manda um WhatsApp para esse número que está ali na tela, falando assim, só manda assim, live IR, né? E adiciona nosso contato ali. Quando tiver a próxima live de IR, você pode entrar lá, o Dr. Walter Kopp vai estar com a gente, né, Maurício? Maurício que prometeu. Tudo bem? Sim. E aí a gente avisa vocês, tá? Manda lá pelo WhatsApp pra gente e a gente avisa vocês da próxima live, ok? Pode falar, Perfeito. Maurício. É só o Dr. Walter aceitar o novo convite, que já está feito, e aí nós agendamos uma data e fazemos aí para tirar mais dúvidas e mais perguntas e aí abrilhantar aí esse período de imposto de renda para todo o pessoal da contabilidade. Convite já aceito, Maurício. Eu agradeço muito. O nosso site é doutorir.com, nossas redes sociais é doutorir, só no YouTube que está Doutor Imposto de Renda tudo junto, mas é fácil de achar e a gente continua à disposição falando de imposto de renda. Gente, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui durante essa live. A gente teve mais de 200 pessoas constantemente conosco. Então, foi excelente. Espero que a gente tenha contribuído. Sem dúvida, Dr. Walter foi essencial para o sucesso dessa live, né? Então, contamos realmente com o senhor para a próxima live. Maurício, que deu start nesse projeto aí, que convidou o Dr. Walter, nosso muitíssimo obrigada. Querem deixar um recado final aí para a gente fechar? Eu queria agradecer a sua brilhante condução, Magda. Ficou muito bacana a nossa live, eu acho que ficou agradável de ser acompanhado. Ao Maurício pelo convite e dizer que continuaremos à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor. Maurício. Eu também, Magda, agradeço a você por esse magnífico trabalho que você fez e também ao Dr. Walter por ter dado um show de palestra. Tivemos aqui um feedback de uma pessoa que em 40 anos de profissão foi a melhor palestra de imposto de renda que ela teve. Né? Então, se uma pessoa teve isso, já tivemos aí o nosso propósito cumprido nessa tarde de hoje. Tá? Então, obrigado, Magda, obrigado, Dr. Walter, por esse trabalho voluntário aí que vocês estão fazendo aí. Tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aí conosco. Deixa eu botar nós todos na tela para dar tchau aqui. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve conosco. Doutor IR, acessem lá o site, acessem conferironline.com.br também. Maurício espera por vocês lá nessa super parceria com o Banco Original, né? Aproveitem. É uma época de pandemia, é época difícil para todo mundo, mas a gente tem que continuar trabalhando. Então, vamos estudar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.